Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E nós vamos de palavra hoje, evangelista Lucas, ou seja, Evangelho segundo escrevera São Lucas, capítulo 7, versículo 13, um texto bastante conhecido de cada um de nós, que diz o seguinte: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas 7,13, que diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te damos graças pela oportunidade de estar aqui e poder falar da tua palavra, expressar a tua vontade e, acima de tudo, te louvando e te adorando, não pelo que o Senhor tem nos dado, mas sim pelo que o Senhor representa. Em nome de Jesus, amém. Amados, um texto bastante conhecido de cada um de nós, onde as quais fala sobre a viúva de Naim, um povoado pequeno, e percebamos de que Jesus está saindo de Cafarnaum, e neste contexto em Cafarnaum, Jesus ele cura o servo do centurião, e através de uma só palavra, o centurião diz: olha, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu criado sarará. Ele creu, mesmo sem que Jesus pudesse chegar lá. Ele disse: não precisa ir, eu sei que o Senhor é um homem muito atarefado e eu só preciso de uma palavra. Talvez você que esteja aí do outro lado só está precisando de uma palavra. Sim, de uma palavra onde as quais o contexto em si parece não ser tão favorável, mas a última palavra sempre será de Deus. A nível do entendimento, eu preciso primeiro te dizer de que Deus nunca entrará em uma guerra para perder ou empatar, mas tão somente a última palavra é dele. Quando o médico muitas vezes está querendo desmotivar os projetos de Deus, ele se torna o médico dos médicos. Quando muitas vezes a gente, em todo o contexto, percebe que tudo está perdido, creia na palavra do Senhor. Então, crer não é para muitos, é para pouco. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente diz que crê, mas duvida. Mas crer é você pegar um cheque em branco com a assinatura de Deus e ir lá e dizer: olha, eu vou, porque o Senhor disse que eu tinha que ir e ele já deu a ordem. Daniel capítulo 9, versículo 23 diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então existem ordens do homem que são validáveis. Existem ordem de outras pessoas que não têm poder algum, mas a ordem de Deus é irrevogável. Por quê, pastor? Porque quando Deus diz que vai fazer, ele faz, independente do tempo, independente da história, de como está o contexto da situação, simplesmente ele vai lá e faz, porque ele é Deus. Então a gente percebe que o centurião contempla o milagre, porque quando ele está chegando em casa, ele percebe de que verdadeiramente valeu a pena crer em Jesus. Saindo de lá, Jesus ele está passando na porta de Naim. E o que é que acontece em Naim? O texto vai nos dizer de que uma mulher tinha 2 sonhos. O primeiro, ela casou, teve filhos, e sonhos que todo mundo quer ter hoje em dia: casar, construir ou constituir uma família. Mas, de repente, algo improvável ocorreu. O quê? Primeiro, uma triste notícia. A Bíblia não relata o nome do esposo desta mulher, mas só diz que o seu marido faleceu. Daí então ela era chamada viúva de Naim. A Bíblia também não diz ou não cita o nome dela, mas só diz que ela, a princípio, perdera o seu marido. E como se não fosse pouco, ela agora tem a triste situação em também perder o seu filho. Sabe?
Às vezes a gente procura respostas, porque está perdendo tanto, mas talvez é Deus querendo que você creia mais e duvide menos. Talvez é tão somente a nossa fé que precisa ser utilizada da maneira correta. Eu não posso me basear num milagre do irmão, mas eu preciso viver o meu próprio milagre. É desta maneira que funciona. Então, sob esta perspectiva e sobre este olhar, nós percebemos uma mulher que perdeu o seu filho, perdeu o seu marido, e agora ela está indo enterrar o seu filho, o seu segundo sonho, porque até então o primeiro já fora enterrado. Uma coisa que eu fico aqui meditando comigo mesmo. Jesus não poderia ter vindo antes? Jesus não poderia ter aparecido antes para que ela também não perdesse seu filho? Mas tem horas que Deus permitirá com que coisas venham a se perder para que a gente aprenda a crer mais. Não é que Deus é carrasco, não é que Deus não quer ver você feliz, é que Deus sabe como trabalha e nós não sabemos. Por quê? Porque muitas vezes o nosso apego é muito grande às coisas e desapegamos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todo aquele que constitui-se amigo de Deus conseguiu uma inimizade com o mundo. Então é assim que funciona. Uma vez que eu passo a crer em Deus, a buscar a vontade de Deus, e ainda que as circunstâncias me pareçam improvável ou impossível, Ele se revela na história. O Senhor aparece, mostra a sua glória e faz com que eu contemple o milagre. Pode até estar parecendo difícil, improvável, impossível, mas Deus, Ele muda a situação. E hoje eu quero falar desse Deus, de Jesus, que a princípio, quando Ele está saindo daquela multidão em Cafarnaum, Ele se dirige ou passa em Naim. E o que eu acho interessante é que esta mulher não tem nem direito de sepultar o próprio filho na cidade, mas está saindo do portão da cidade, indo enterrar o seu filho. Primeiro, Jesus chega para ela e o texto vai dizer que ele, tendo ou sentindo íntima compaixão, ou seja, se colocando no lugar dela. É o que muitos hoje em dia precisam ter, íntima compaixão, se colocar no lugar do outro e sentir a dor do próximo. Somos sabedores que isso não é fácil. Somos sabedores que é muito difícil. Mas, quando a gente sente a dor do próximo, a gente passa agora a entender o porquê de cada situação. Quando a gente tem empatia, a gente passa a compreender o que verdadeiramente, ou porquê alguém está chorando. Entendeu? Jesus chega para aquela mulher, e o que eu acho aqui interessante é que Jesus primeiro trata com o íntimo da mulher, para depois tratar com tão somente o problema da mulher. Porque Jesus primeiro, ele trata dentro para que as pessoas vejam o que vai acontecer do lado de fora. Temos a oportunidade todos os dias de ser tratado por Deus na parte de dentro. Aonde, pastor? Na alma, o centro das emoções. Por quê? Porque Deus, Ele sabe como fazer, da maneira que faz e como faz. Só basta nós querermos ou deixarmos Ele agir da maneira que lhe apraz. Então Jesus chega para ela e diz: não chores. Jesus vê que tem um caixão, mas Jesus está dizendo: não chores. Jesus vê que alguém estava morto, mas Ele está dizendo: não chores. Por quê? Porque Ele já está dizendo: primeiro eu vou tratar no seu íntimo, para depois fazer o milagre. Amém? E o que é que ocorre? Jesus levanta, ou seja, ressuscita o filho desta mulher, e o milagre ocorre. A Bíblia vai nos dizer que toda a fama deste milagre corre, ou seja, o milagre que Jesus vai fazer vai dar o que falar, vai fazer algo lindo, inexplicável e imensurável. Creia tão somente que em vez de morte haverá vida. Você crê nesse milagre? Em nome de Jesus? Então toma posse dessa palavra e creia
que a última palavra sempre será a do Senhor Jesus. Sempre será Ele, é do jeito que Ele faz, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Ô glória!